Boa noite, pessoal. Voltemos aqui com o livro Antes Tarde do que Nunca. Você tem o direito de ser feliz. A capacidade da adaptação negativa. É muito comum ouvir dizer que um ser humano se acostuma com tudo. Será que a gente se acostuma com tudo, pessoal? Na verdade, a nossa capacidade de adaptação é algo incrível. Todavia, nem sempre isso é bom. Nós nos adaptamos até mesmo ao que é ruim, incômodo ou ao que não está de acordo com os nossos desejos. E aí que mora o perigo. As pessoas se adaptam também com a situação que nada tem a ver com a alma delas. Criam apego até mesmo com aquilo que não desejavam, mas que por força da necessidade ou da convivência passaram a viver. Quer ver alguns exemplos? A pessoa se adapta a um trabalho que não a satisfaz, isso é verdade, apenas porque o salário é atraente. Adapta-se aos problemas que tem porque imaginam que não são capazes de solucioná-los. Será? Tem muita gente que se acomoda nisso, né? E tem medo de viver uma vida para frente e fica ali com certos problemas e levando, há dias, há meses, há anos, acha que vai melhorar, acha que vai passar e nada melhora, nada passa, sempre piora. Adaptam-se a amores que não valem a pena, simplesmente porque existe convivências embutida nessa relação. Adaptam-se a um casamento fracassado com receio da dor da separação. Isso fica para vocês mesmos pensar aí. Adaptam-se a um estilo de vida que não as satisfaz, porque não acreditam que merecem ter mais e porque não acreditam que sua capacidade de conseguir ir além. É preciso ter consciência e responsabilidade com as suas necessidades reais do dia a dia. Porém, é necessário mais que isso. Também é preciso que você busque aquilo que é fundamental para a sua alma. Não dá para ser feliz deixando de lado os desejos legítimos da sua essência mais profunda. Então, tenha muito cuidado com as adaptações negativas, com acomodamento em situações que não são as melhores para você, embora muitas vezes pareçam ser tudo o que você tem na vida. O comodismo anula sua vontade de lutar pela felicidade. Quando você se acomoda em uma situação, quando se conforma com aquilo que obtém da vida, mesmo que seja muito menos do que saber merecer, perde a vontade de mudar. Mesmo que certa situação lhe cause dor, o comodismo faz com que permaneça nela enquanto a dor não for forte o suficiente para fazê-lo se mexer. Entretanto, de vez em quando a vida nos dá um chacoalhão para que mexamos, afinal ela não aceita a estagnação ou que nos acomodamos e deixamos de evoluir. O comodismo cheira um tanto de masoquismo, aquele prazer que certas pessoas têm de sofrer, não é mesmo? No entanto, essa é a natureza do ser humano. Tudo é aceitável pela lei do menor esforço, até mesmo a dor, mas o resultado é um só: sofrimento desnecessário e prolongado além do que seria razoável.
Os problemas que enfrentamos são naturais e muitas vezes inevitáveis. Porém, a miséria no qual deixamos que a nossa vida se transforme em função do sofrimento não é natural e muito menos inevitável. Uma história bastante interessante aconteceu certa vez comigo e ilustra o assunto do que estamos falando. Certo dia, em uma empresa pela qual eu estava a serviços, encontrei um funcionário passando mal por uma causa de uma dor de dente. No dia seguinte, reparei que ele ainda reclamava pela mesma razão. No terceiro dia, já com a boca toda inchada e gemendo de dor, o funcionário finalmente pediu autorização para o chefe e foi ao dentista. Quando retornou ao serviço na manhã seguinte, notei que ele estava bem mais tranquilo e sorridente. A dor praticamente havia passado e ele estava bem mais disposto a exercer suas funções. Foi então que cheguei até ele e perguntei: me diga uma coisa, se você está há vários dias com dor de dente, por que somente ontem foi ao dentista? Por que não foi se tratar antes? Porque antes não estava doendo muito, foi a resposta dele. Isso me fez pensar que esta é a condição em que a maioria das pessoas vive. A posição em que encontra a vida é incômoda, porém não fazem nada quando a isso porque a dor ainda não é o suficiente para fazê-lo se moverem. Se algum dia está doendo na sua alma, vá buscar a solução. No mundo todo existem muitas pessoas que estão com um dente inflamado, sentindo dores, mas não fazem nada para mudar isso. Acomodam-se enquanto é conveniente e suportável. A verdade mais dura nessa história é o comodismo assumindo se transforma em conformismo. E o conformismo é o mesmo que a morte em vida. O conformismo faz com que você opte por ter cada vez menos e passe a achar que tem menos porque merece menos. Contudo, o que quero deixar claro aqui é a ideia de que se conformar com menos por não se julgar capaz de conseguir mais é que é o problema. A desistência de seus sonhos, que tem um peso enorme negativo na sua autoestima, na sua autoconfiança e na sua felicidade. O conformismo aprende a sua situação presente e o impede de crescer, porque anula a sua vontade de lutar para buscar mais. Imagine se uma águia aceitasse viver como uma galinha, apenas para ter ração diária garantida. Pense um lobo vivendo com coleira, como um bichinho de estimação, apenas para ter um teto no inverno. O que você pensaria de um passarinho que se trancasse em uma gaiola apenas para se sentir protegido? Nenhuma dessas situações teria um final feliz, porque são totalmente contra a natureza. Da mesma forma, a preocupação exagerada que temos com os outros vão pensar o nosso respeito, nos limita, nos prende, nos faz vítimas do comodismo, dispersa nosso potencial. Jamais aceite menos do que você merece ter na vida, seja por qual motivo for. Então eu digo, busquem a felicidade, busquem os seus sonhos, correm atrás, não desistam. Às vezes tem alguma coisa que impede a gente de correr atrás, mas lute, busca, falem com Deus, que Deus vai dar um jeito de abrir as portas e você vai conseguir os seus sonhos ser realizados.
Uma boa noite e até amanhã.